Vou contar pra vocês a história do dia em que eu tomei o namorado da minha melhor amiga. Ei, fica aí que tem história nova. Antes de você me julgar, você precisa escutar essa história até o final. Bom, eu era amiga dessa moça há mais ou menos uns 10 anos. Nós nos conhecemos na escola, nos tornamos muito amigas e levamos até a nossa fase adulta. Eu tinha um namorado, eu conheci já depois de adulta, tava com ele assim mais ou menos um ano, até eu descobrir que ele estava me traindo com essa minha melhor amiga. Peguei em troca de mensagens, né? E aí questionei ele, questionei ela e tal, e descobri que eles estavam ali tendo um caso. Em nenhum momento, gente, ela demonstrou ter arrependimento por ter me enganado dessa forma, né? Afinal, não era uma pessoa qualquer, eu era supostamente a melhor amiga dela. E em nenhum momento ela demonstrou remorso nenhum. Ele até tentou se desculpar e tal, e queria voltar, mas óbvio que eu não aceitei. Mas ela, tipo, ela pediu desculpa aqui e tal, mas depois ela simplesmente fingiu que eu nem existia. E eles começaram a namorar, inclusive, depois que eu terminei com ele. É claro que eu cortei totalmente a nossa amizade depois disso, eles namoraram por uns meses e eu fui seguir a minha vida, até que depois eles terminaram. Ok. Eu sentia muita raiva dessa menina, gente, mas não era necessariamente pelo fato dela ser amante dele, né? Tipo, amante do namorado e tal, vou bater na amante. Não era isso. Eu sentia muita raiva pela quebra da confiança, sabe? Por ela ter me traído, eu era como se fosse uma irmã pra ela. Fiquei no lado dela em várias situações que ela passou na vida dela, então eu tinha muita raiva por ela ter tido muita cara de pau de fazer isso comigo e ainda assumir o relacionamento depois, não demonstrar remorso e tal. Então tudo isso me deixava com muita raiva. Beleza, até que depois de uns meses que eles tinham terminado, eu e ele, a gente já tinha terminado há mais ou menos 1 ano e meio, e ela e ele tinham terminado há uns 3, 4 meses e tal. Até que ela começou a namorar com outro rapaz. E pasmem, esse rapaz com quem ela começou a namorar depois do meu ex, era um carinha que alguns meses atrás tinha dado muito em cima de mim e eu tinha dispensado. Aí o que foi que eu pensei? Chegou a minha hora. Tá, gente, eu sei, eu fui escrota igual ela, eu desci no nível dela, mas eu juro pra vocês, eu tinha tanta raiva pelo que ela tinha feito pra mim, que eu não pensei 2 vezes, que eu pensei, é o meu momento, eu vou fazer com ela a mesma coisa que ela fez comigo pra ela sentir na pele o que eu passei. E o que mais me incentivou a fazer essa merda toda é porque ela demonstrava amar ele muito, tipo, ela postava muita foto com ele nas redes sociais, ela demonstrava, assim, ser extremamente apaixonada por ele, sabe? Então na minha cabeça, eu pensei que eu ia fazer isso pra machucar mesmo ela, pra ela sentir como era ser traída dessa forma. Como esse namorado dela não era o dos mais santos, eu nem precisei assim fazer muita coisa, sabe? Eu só comecei a curtir as fotos dele e a curtir os stories. Então não demorou muito pra ele começar a curtir as minhas fotos de volta, pra ele responder os meus stories, porque eu só curtia. Ele começou a responder os meus stories. Então assim, não precisei ter muito trabalho. Ele começou a dar em cima de mim de novo e eu comecei a dar confiança pra ele. E aí a gente começou a conversar, começamos a conversar. E aí eu fui e fiquei com ele. Marcamos um dia e eu fiquei com ele. E aí veio a parte de como é que eu vou falar pra ela que eu fiz isso, tipo, o que eu vou fazer? Aí eu pensei um bom tempo batendo cabeça pra armar toda uma estratégia, todo um plano e tal, pra fazer ela pegar a gente, pra descobrir tudo. Mas no final de tudo eu fiz o mais prático e fácil de todos. Simplesmente bati uma foto com ele em um dia que nós estávamos em um motel, nós estávamos deitados na cama depois do nosso ato. E aí eu bati uma foto com ele, deixei bem claro o local que a gente estava e eu mesmo enviei pra ela. Sem muito trabalho, eu mesma fui lá e mandei. Na hora, ela abriu a mensagem e ela não me respondeu, mas na mesma hora ela começou a ligar pra ele. E quando ela começou a ligar, olhou-se pro telefone e falou assim, eu não vou atender ela agora, depois eu atendo. Aí eu, tá. Eu queria que ele tivesse atendido na minha frente, né, mas ele não queria atender, até porque ele não sabia o que estava acontecendo. E aí a gente se trocou e tudo, ele me deixou em casa. E ela não chegou a me responder nem nada, fiquei triste, inclusive, esperando a resposta dela. Sei que depois de 1 hora mais ou menos, ele começa a me ligar. E tal, aí eu fiquei olhando assim pro telefone, mas dessa vez já foi eu quem não atendi ele. Inclusive acabei bloqueando ele de tudo e bloqueei ela também, porque eu falei, já fiz o que eu tinha pra fazer, bloqueei de tudo. Aí nesse mesmo dia à noite ele veio bater na porta da minha casa pra perguntar o porquê que eu tinha feito isso, né? Convenhamos que ele não precisava de uma explicação, porque ele também não prestava igual. Eu acho que ele não precisava de uma explicação, então eu falei pra ele que eu só tinha dado uma lição dela. E por que tu me meteu nisso? Então eu falei, filho, eu não te meti nada, você se meteu sozinho. Enfim, ele quis fazer uma confusão lá comigo, mas eu expulsei ele da minha casa, ele foi embora. Quando foi depois, ela que já começou a me ligar. Eu tinha bloqueado ela no WhatsApp, no Instagram e tal, e ela começou a me ligar normal. Aí eu atendi o telefone, deixei ela me xingar, me ofender, falar tudo que ela queria falar. Depois, quando ela parou de me xingar, eu falei, então, amiga, agora nós estamos quites. Aí eu desliguei o telefone. Começou a querer me ligar de novo, só que daí eu já não atendi mais. Pra mim, eu já estava satisfeita. Aí no final de tudo, eles acabaram terminando o relacionamento deles, né? Eles não ficaram juntos.
E aí, enfim, eu consegui seguir a minha vida normal. Eu sei que muita gente vai falar que eu fui escrota com ela, que eu descia o nível, porque eu não precisava de uma vingança como essa pra seguir a minha vida, mas eu sinceramente senti que eu precisava, porque eu só consegui seguir em frente depois que eu fiz isso. Desde dia eu cortei 100% da minha vida, né? Tirei de tudo, não sei notícias, não sei como tá, se tá com alguém, o que tá fazendo, não sei de nada, porque pra mim é como se nesse dia eu tivesse finalmente encerrado esse assunto e agora eu estivesse vivendo do jeito que deveria ter sido desde sempre. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Vou contar a primeira vez que eu beijei uma menina pra vocês enquanto eu me maqueio. Como vocês já viram, meu intercâmbio foi polêmico e a primeira vez que eu beijei uma mulher foi no meu intercâmbio. O que aconteceu? Eu já tinha curiosidade, vontade de ficar com mulher já assim, mas eu ficava pensando, ai, que é isso, sabe? Que loucura da minha cabeça, para com isso, Vanessa. Eu namorava um canadense e ele tinha um melhor amigo que tinha uma namorada. Olha a história. Cara, ainda bem que eles não vão entender o que eu tô falando. Eu e meu namorado canadense, a gente andava com esse casal, entendeu? Porque eles eram amigos dele e a gente andava de casal, só que, gente, gringo beija diferente, né? Gringo não beija igual a brasileiro. E aí um dia a gente foi fazer uma resenha só nós quatro e minha irmã intercambista, que era italiana, na casa do meu namorado. E eu comecei a me pegar o namorado e beijar ele assim, normal, tipo, me pegar como eu normalmente fico com meus namorados. E eles começaram a olhar e ficar assim, ó. Aí eles falaram, nossa, que beijo bonito. Eu já olhei assim, eu, vixe Maria, né? Eita, que povo esquisito. Aí eles meteram do nada um, nossa, ensina pra gente. Aí eu, calma aí, o quê? É isso mesmo, ensina pra gente como vocês beijam, como o brasileiro beija. Eu fiquei assim, ó. Falei, cara, eu acho que eles estão me zoando. E a menina era bonitona, né? Galega do olho azul assim, bonitona, e me olhou assim. Eu falei, gente, eu não sei se eu tô sendo trollada e tô me zoando ou se é real, porque esse povo é meio doido. Começaram a assistir muito. Fiquei, ferrou. O que eu faço da minha vida? Eu quero, mas ao mesmo tempo eu tô com medo. Pra mim é traição, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu comecei a pensar, cara, se meu namorado tá pedindo, tá falando, não é traição, entendeu? E tipo, só pra ensinar, não é que eu tenho nada de atração e que a gente vai ficar todo mundo e que vai trocar... Enfim, eu falei, não tem problema, né? Na época eu ainda não sabia que eu gostava de mulher, que eu sentia atração por mulher, então eu fui, que era a minha primeira, né? E, mano, horrível. Realmente não tinha jeito. Não tinha salvação na terra que ajudasse aquela mulher. E aí depois ela ainda zoou e beija o meu namorado. Eu falei, não. Aí você já tá querendo demais, tá achando que eu sou o quê, fia? Calma aí, vamos parar aqui que eu já tô ficando estressada. Eu fui lá pro meu namorado, beijei ele, comecei a rir. Falei, cara, vocês são malucos e é isso, vida que segue. Foi mais uma diversão do que realmente, tipo, ter sentido atração por ele ter gostado daquilo ali. E enfim, essa foi minha primeira experiência beijando mulher. Espero que vocês tenham gostado do meu quadro de contando coisas quando eu me maqueio. Tô nem aí pra quem não gosta, pra quem não é, aqui pra vocês. É isso, beijo. Eu descobri que o meu namorado usava a loja dele pra me trair. Débora, você tinha algum motivo pra desconfiar dele? Não. Eu não tinha um motivo, gente. Ele era maravilhoso pra mim. O único problema estava no telefone dele. Ele não gostava que eu mexesse no telefone dele. Mas ele mexia no telefone na minha frente. E eu nunca tinha visto nada. Tinha a senha dele, mas ele não me permitia ficar mexendo, porque ele dizia que o relacionamento precisava de ter uma base na confiança. E ele também não mexia no meu. Ele dormia na minha casa. Minha mãe não deixava a gente dormir junto. Eu tinha 14 aninhos e ele tinha 22. Na noite, eu fui lá falar com ele, dar boa noite. Aí dou um beijinho, uma coisinha. Falei, eu vou ficar aqui até tu dormir. E aí quando tu dormir, eu saio. O homem apagou, dormiu. Peguei o celular dele e fui pro banheiro, né? Que eu não sou besta. Abri o WhatsApp, abri Instagram. Gente, não tinha nada. O homem era um santo. Só que ele tinha uma loja online. E essa loja online tinha um WhatsApp separado. Era o WhatsApp de empresa. Nesse WhatsApp de empresa, tinha senha. Ele colocou uma senha pra entrar no WhatsApp da empresa. Não faz sentido. Ele era tão burro, mas tão burro que ele botou a mesma senha do celular dele no WhatsApp da empresa. E quando eu repeti a senha, o WhatsApp abriu. Eles não estão entendendo o que tinha ali dentro. Acham que era só uma traição comum, não, meu amor. Muito pior. Parte 2. Como meu namorado usou a loja dele pra me trair. Coloquei lá, repeti a senha, o celular abriu na hora, desbloqueou assim, na mesma hora. Ele, como é que eu posso dizer? O web namorava 2 meninas diferentes que eu tinha conhecido em jogo online, que eu não sei nem que jogo era aquele que ele jogava. Ele usava esse WhatsApp da empresa dele, né, da loja dele, pra conversar com essas meninas. Uma dessas meninas, ele tinha viajado pra conhecer ela. Ele viajava pra São Paulo pra pegar mercadoria pra loja. Ele ficava sempre, tipo, uma semana, 10 dias. Nesse período, a gente quase não se falava. E todas as vezes que ele ia, pelo que eu li na conversa, ele ficava lá com essa menina. Da conversa da menina dizendo, eu acho que eu tô grávida. Eu tirei print das partes mais importantes. Vários NUDS. Mandei tudo para mim. Peguei o número da menina, mandei mensagem pra ela, perguntando se ela sabia de mim. Gente, ela nem fazia ideia. Pra vocês terem noção, até o nome dele, ele mentia pra ela. Acordei ele no
tapa no murro. Todo mundo da minha casa acordou, foi o que eu tentei sem entender. E ele, não, meu amor, não, eu deixo ela por você, deixo ela por você. Fofo. Resumi aqui pra vocês, tá? Sou ainda um tempo me procurando, tentando ali, né, voltar comigo. Mas depois de uns 20 dias, se mudou pra São Paulo e foi ficar com ela. No caso, quem tava intrusa no relacionamento era eu, não era ela não. Quebrei o nariz da minha amiga tentando separar uma briga dela com uma outra amiga. E essa história é minha. Ah, e essas duas amigas tinham o mesmo nome, inclusive. Eu estudava e eu era muito, assim, tranquila. Era aquela pessoa assim, sou tranquila, só não piso no meu calo, que se você pisar no meu calo, aí nós teremos um problema. E aí eu era amiga... Ai, meus cílios, gente, vocês estão dando muito problema. Aí eu era amiga dessas duas queridas e eu não sei o que aconteceu, que elas começaram a se estranhar. Só que eu não tinha nada a ver com isso, porque eu era amiga das duas. Então, ema, cada um com seus problemas. Só que eu não imaginei que essa história ia virar uma grande história e que ia dar problema pra mim, né? A gente não imagina. E um belo dia, assim, normal, como qualquer outro vídeo, qualquer outro dia, eu estava voltando da escola com essa minha outra amiga. Vamos colocar o nome delas como Josefina. Aí tinha Josefina 1 e Josefina 2, porque elas tinham um nome igual. Tava voltando com a Josefina 1 pra escola, a gente tava passando assim do ladinho do banco, quando de repente vem a Josefina número 2. E começou a discutir com a Josefina número 1. E eu não tava entendendo nada, que eu tava assim no meio das duas, sem entender o que tava acontecendo, por que elas estavam discutindo. Mas com certeza era movida a macho. Elas estavam discutindo por causa de macho, e aí elas começaram a discutir, e eu falando, gente, não briga, porque eu era amiga das duas e não queria que nem Josefina 1 nem Josefina 2 se machucassem, nem brigassem, né? Só que aí elas começaram, depois a situação evoluiu, e elas começaram a brigar mesmo, assim, engrafinhar, puxar cabelo. Tá pegando meu macho, não sei o que, e eu assim. Só que lembrando que eu estava no meio das duas. E aí aconteceu um grande problema. Parte 2 pra eu terminar de contar pra vocês. Não esquecem de comentar e curtir pra ajudar a bloqueira de vocês, que deve passar nessa humilhação. Quebrei o nariz da minha amiga tentando separar uma briga dela com uma outra amiga. Eu sei que quando elas começaram lá a se estapear, que a coisa foi ficando mais séria, eu fui tentando separar com mais intensificação. Porque, gente, elas estavam brigando muito. Só que, tipo assim, a Josefina número 1 e a Josefina número 2 eram altas. E eu tenho 1,54, então elas são bem mais altas que eu. E eu tava no meio, e elas aqui, e eu levando... eu era a que mais tava apanhando ali. Eu não tava nem brigando, tava apanhando. E por um momento eu comecei a me estressar, porque eu tava tentando separar. Gente, para de brigar, Josefina número 1. Meu macho, eu tô, gente, que se lasca o macho. Tem um monte de macho aí, pelo amor de Deus, vocês estão brigando por causa de macho. Aquela época de escola, menina foguenta, então, era bem isso. E eu, pelo amor de Deus, para de brigar. E eu levando vários tapas, vários arranhadão, puxava o meu cabelo, eu tentando separar e me derrubava, e puxava minha blusa, pegava minha blusa, fazia assim, rasgava minha blusa pra cá e pra cá. E eu tô assim, gente, em nome de Jesus, irmãs, cadê a unção de vocês? E eu tentando separar a briga. Eu achei que chegou um momento que eu já tava ficando toda roxa, meus braços já estavam arranhados, meu rosto tava arranhado. E tipo assim, foi fazendo aquela rodinha em volta e ninguém ajudava. E eu apanhando, marca tamborim no samba. Aí chegou um dado momento que eu fiquei revoltada. Fiz o quê? Quando a Josefina número 2 foi pegar fôlego e a Josefina número 1 tava vindo, o que eu fiz? Virei pra trás, mesmo empurrando a Josefina número 2, ou não sei se é a 1 ou a 2 que tava aqui, caiu. E a outra, eu só fiz isso daqui, ó. Quando ela veio, que ela veio, eu, pum! Gente, pegou bem aqui, ó. Pá! No nariz dela, ela ficou olhando, porque ela era minha amiga também. Tanto a outra, quanto a que tava no chão, quanto a que eu dei um socão. Ficou olhando pra minha cara assim, eu... Tá vendo? Eu tô tentando separar a briga, ninguém me escuta. Eu tô apanhando igual um tamborim no samba. E eu não aguento. Agora, levanta aí, querida, que eu vou te levar no postinho. Tive que ir pro postinho com a Josefina número 2, que ela tava com o nariz sangrando. Aí fiquei lá, botando gelo no nariz dela. Quase quebrei o nariz da garota. E foi assim que eu separei a briga. Gente, eu já tava apanhando muito. Eu tava tentando na conversa, tentando separar. Elas eram mais fortes que eu. Elas eram duas, estavam me batendo. Ninguém parava, eu tive que parar de alguma forma. Dei-lhe um socão que quase quebrou o nariz da garota. O nariz dela ficou sangrando, ficou roxo. Aí ficou lá na fila do postinho. Eu, Josefina 1 e Josefina 2. E eu no meio, esperando os responsáveis. E foi assim que eu separei. Foi a melhor solução que eu arrumei. Não esquecem de comentar e curtir pra ajudar a blogueira de vocês, por favor. Eu sei que vocês gostam quando eu conto histórias minhas aqui, então eu vou contar mais uma história minha. É uma misturinha dessas duas bases aqui da Shiglam. O meu cupom é AmandaCastro15 e a minha cor é Butterscotch. E hoje eu vou contar pra vocês como meu ex-namorado preferiu terminar do que parar. Eu já contei aqui sobre um relacionamento tóxico que eu vivi quando eu tinha 16 anos. E esse meu ex costumava fumar um. E aí tava até que tudo bem. Porque no começo do nosso relacionamento, ele só fazia isso às vezes, quando ele tava com os amigos dele, sabe? Era tranquilo, assim.
Mas aí, com o passar do tempo, né, do nosso relacionamento, ele foi se mostrando uma pessoa completamente diferente de quem ele era no início. E ele foi ficando cada vez mais dependente. Tudo que a gente ia fazer, ele tinha que, antes, tipo, pra ir no cinema, eu indo sóbria ao cinema com uma pessoa chapada, assistir, sei lá, Velozes e Furiosos. E também a gente foi trocando os rolês, porque todo final de semana ele queria fazer a mesma coisa. Ir pra casa de uns amigos dele que moravam sozinhos, ficar lá, tipo, na luz negra, assistindo clipes de música ou jogando videogame. E eu lá sentada, assistindo a graça toda, porque ele fazia questão ainda que eu fosse. Pra começar, que meu pai odiava ele. Aí o meu pai colocou um detetive atrás dele pra descobrir o que ele fazia. Obviamente, né, que meu pai descobriu as coisas ilegais que ele usava. E já a minha mãe, ela gostava bastante dele. E aí ela descobriu, obviamente, por comportamentos, né, falou diretamente pra ele que ela queria ajudar ele, que ela queria ajudar ele a parar. Bom, ele falou pra mim que ele ia melhorar, que ele ia diminuir, que ele ia parar. Nessa época, ele começou a fazer autoescola. Ele era 2 anos mais velho do que eu. E aí ele começou a fazer autoescola e ele foi fazer uma aula noturna. E aí depois da aula ele ia vir pra minha casa. Bom, ele terminou essa aula, veio pra minha casa, chegou e dormiu. E aí no que ele chegou e dormiu, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes e que não faço em casa. Eu jamais faria isso hoje em dia, até porque eu confio 100% no meu noivo. Mas eu peguei o celular dele e fui nas mensagens, eu fui diretamente. Minha intuição tava falando, vai na conversa com fulano, que era um amigo dele, que era, tipo, super má influência, mas ele também era, então eles eram só farinha do mesmo saco. E aí eu fui, o amigo dele tava falando assim pra ele, antes da sua aula, passa aqui em casa pra gente fumar um junto. E ele foi fazer a aula chapado. E nisso ele jurando pra mim que ele tinha parado, que ele tava super bem. Gente, esse iluminador é a coisa mais fofa. Ele é da Shiglam também. Bom, beleza. Aí eu acordei ele, a gente brigou, mas a gente se resolveu logo. E eu era muito boba. Claro, eu tinha 16 anos, ele era mais velho. E eu tava passando por um momento meio ruim. Eu tinha mudado de escola, enfim. E ele era muito manipulador, ele sabia exatamente como me manipular. Aí nessa época, eu tava no 3º ano do ensino médio e começaram as reuniões de colação, formatura. E aí eu fui numa dessas reuniões com os meus pais, né? E depois eu ia pra casa dele. E aí eu mandei mensagem pra saber onde ele tava e ele simplesmente sumiu, parou de me responder. Era umas 5 da tarde e ele sumiu. E nisso, ele já não tinha meio que conversado comigo o dia todo, porque ele falou que ele tava cansado e ele tava dormindo. E detalhe, ele fazia EJA. Ele não estudava muito, era tipo poucas vezes na semana, enfim. Aí eu fiquei tipo louca atrás dele, deu tipo 8, 9 horas e nada do menino. Enfim, do nada ele apareceu super tarde falando que ele tava na casa do amigo dele, que eles não estavam fazendo nada, que ele ficou sem o celular e era isso. Eu, ok, né? Depois, no outro dia, ele veio pra minha casa, ele chegou na minha casa e dormiu. E eu fiz o quê? Peguei o celular dele de novo. Fui na conversa com esse mesmo amigo dele. E esse amigo dele tava combinando com ele de caçar cogumelo pra eles fazerem chá. E é por isso que ele estava sumidinho, porque ele estava caçando cogumelo no cocô de vaca. Gente, eu fui muito guerreira, sabe? Porque eu ainda continuei com ele um tempo depois disso. Aí eu terminei com ele, né? Por isso e por outros motivos. E um desses motivos que eu terminei foi que eu falei, tipo, ou isso ou eu, sabe? Tipo, não dá pra gente ficar assim, a gente tava tendo muitos problemas. E ele ficou tipo, não dá pra eu parar. Ele ficou tipo, não, eu me divirto, não sei o que, com os meus amigos. E logo depois que a gente terminou, eu descobri que esses amigos dele usavam sintéticas pra ficar lá na luz negra e ficar escutando músicas sozinhos em casa. Enfim, foi assim que o meu ex escolheu do que eu. Mas foi livramento de Deus. Eu aprendi muito com esse homem.